Uma pessoa manda um homem sozinho à pastelaria e é isto que vem. Somos adultos, temos uma vida cheia de obrigações, de contas para pagar, mas comer é que nós não sabemos. Pá. O chocolate é que é proibido. Há dois tipos de eu quero. Às vezes pode ser um eu quero mais de curto prazo e um eu quero mais de longo prazo. Criando essa sensação ou percepção de escassez que faz a criança ou o adulto agir de forma mais impulsiva. Crianças que têm contacto com uma boa relação com a atividade física são crianças que depois também desenvolvem hábitos relacionados com uma boa relação com a atividade física e com tudo o resto. Como é que eu vou cuidar de ti se eu próprio não estou bem? É fazer esse trabalho de ficarmos mais conscientes, mais intencionais. E responsabilizar-nos mais, não é? Bem-vindos de volta aqui ao nosso podcast. Hoje temos o quê, Tiago? Conta-nos tudo. Isto uma pessoa manda um homem sozinho à pastelaria e é isto que vem. Então, na Argentina, um dos doces tradicionais era o pudim de pan. Agora vamos provar o pudim de pão, a versão portuguesa. Mas dizia pudim de pão? Sim, eu perguntei ao senhor e ele disse-me... primeiro disse assim, fatia chinesa. Eu fico a olhar para ele, ele disse assim, pudim de pão. E eu, ok, é esse mesmo. Porque remeteu-me logo à Argentina e pensei, claramente que o que vamos fazer é uma comparação de Portugal versus Argentina. E o Tiago chegou ao pé de mim entusiasmadíssimo a dizer assim: ai, trouxe uma fatia chinesa, nunca trouxemos aqui ao podcast. E eu, Tiago, já trouxemos. Mas a verdade é que era diferente desta, porque a outra tinha veios castanhos. Mas acho que a pastelaria era a mesma e tudo, é que o formato é exatamente igual. Sim, era capaz de ser a mesma. E este molho aqui mas por o que cima... desbloqueou... Queres que eu te diga que o que nós não gostámos na outra foi o molho por cima e os veios de chocolate. Este é meio, vejo que parece ser meio de baunilha, não? Tem uma camadinha de baunilha. Tem, não tem? Vamos provar? Vamos. Bora lá. Achas que vai ser melhor ou pior que o... Já estou a sentir pela textura que vai ser muito pior. Dizer que o budín de pan é dos melhores doces da Argentina. Não achaste? Sim. Ih, incrível. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Este não vai ser tão bom, claramente. Podia ser pior. Podia ser pior. Mas é rijo. um pão já dá 4 dias, não sentes? É pudim de pão, mas dá 4 dias atrás. É um pão do Natal passado. É. Mas olha, que não é mau, não é muito doce. O molhinho de cima é incrível. Então, mas tu disseste há 2 minutos que o molhinho era aquela parte que menos gostamos. Então, se calhar nunca trouxemos isso. Como eu disse que o molhinho de cima é incrível, o Tiago roubou o molhinho todo para comer só ele. Já tinhas comido o molhinho? Até eu nem sabia que era incrível ainda. Um bocadinho. Tu, como eu disse que era incrível, tipo, trataste de o arrematar todo. Tirei o restinho final, ainda não tinha provado. Então, mas é para provar ao mesmo tempo que o resto, né? Agora tu dizias assim, esta parte de baunilha é incrível. E eu roubava a parte de baunilha toda, percebes? Comia a parte de baunilha toda e tu fica com o resto. Sabes que eu gosto de comer as coisas segmentadas. Eu sou aquela pessoa, quando estamos a almoçar, primeiro como o arroz todo, depois como a carne toda, depois como a salada toda. Imaginamos, não sei qual é que é a ordem com o que eu faço, eu acho que eu como o que eu gosto mais, não é? Epá, é mim. Muito fraquinho. Não tenho uma característica que se diga, olha, isto é repugnante. Não tem, nunca chega a ser repugnante, Não. mas também nunca chega a ser bom. Isto é sobremesa daqueles restaurantes de buffet. Sabes, imagina, não vais a um buffet. Eu não sou o gajo de ir ao buffet. Mas... E chega à parte das sobremesas, onde podes comer todas, mas nenhuma é boa, esta está lá. Pois é. É, não é? Pois é. Então Está ao lado ali das uvas, não é? Eu estou a imaginar uvas. Eu acho que no buffet eles já fazem de propósito a comida não ser assim muito boa, que é para tu não dares prejuízo. Ou achas que eles esforçam-se para fazer uma comida boa, mas não conseguem? Eu vou mais por aí. Eu acho que não. Eu acho que aquilo não tem esforço nenhum. Achas? Acho. Achas que é mesmo falta de vontade? Eu acho que é já a saber que é mau mesmo. Eu acho que não tem a ver com... Na vida tu ou focas-te em melhorar a qualidade, ou então focas-te em volume, em quantidade. Eu acho que eles querem surpreender pela quantidade. Não, tu aqui podes comer tudo, mas quando vais a ver não comes nada bom. Safa-se a banana frita. Eu acredito nessa vertente, não é? Nunca mais comi banana Tu tens que escolher um caminho, ou da quantidade ou da qualidade. E normalmente são caminhos que não se cruzam em simultâneo. Ou vais para um lado ou vais para o outro. Eu vou mais nessa. Onde está o teu foco, isso tende a expandir-se, não é? E o foco desse tipo de conceito está na quantidade. É verdade. Está no podes comer até tu quereres. Se alguma coisa tem qualidade, duvidoso. Mas podes comer. E qual é o foco do nosso episódio de hoje? Qualidade. Menos quantidade, mais qualidade. E qual é o tema que nos trazes? É um tema que muitas das vezes... vou dar um golo aqui do meu chazinho. Seco. Está seco.
É um tema que muitas das vezes falo com as pessoas que eu acompanho nas consultas de terapia nutricional, que vêm muitas vezes à conversa, que é esta questão de infantilizarmos a nossa alimentação. Há uma cultura que nos infantiliza, não é? E de que forma é que nos infantiliza? Aprende a comer, quer dizer, desde o dia 1, o bebé nasce, já se sabe amamentar. Sabe quando é que tem que comer, sabe quando é que tem que parar, é instintivo. E de repente estamos a dizer a adultos, aprende a comer. Como se a pessoa não soubesse comer. Depois, repara, não para aqui. Repara até onde é que vai a infantilização. Chocolates em casa? Não, não posso ter. Se eu os tenho, entendes? Ou seja, isso é o que se faz com as crianças, não é? Não, tu não podes ter. Ou seja, tem que colocar regras, como elas não têm a consciência, como não têm a capacidade, não têm nelas a autorresponsabilidade de eu poder fazer o que eu quiser, mas sofrer as consequências disso. E consequências podem ser positivas, não necessariamente são negativas, de acordo com os nossos atos, obviamente. Isto é, sem dúvida, uma forma de infantilizar muito a nossa alimentação. Somos adultos, temos uma vida cheia de obrigações, de contas para pagar, de cenas e de montes de preocupações no geral, mas comer é que nós não sabemos. Pá. O chocolate é que é proibido. Não, Deus me livre de ter chocolate em casa, entende? Ou seja, vamos trabalhar às 7 da manhã ou às 8, porque tem que ser, porque... E conseguimos dar conta de tudo. Mas da alimentação é que nós não. Nós não sabemos a comer. E eu sinto que há uma infantilização, não é? Se eu puder comer de tudo, então eu não sei o que é da minha vida. Então, mas poder não é querer. Será que, mesmo eu podendo comer de tudo, será que eu vou querer comer tudo? E é este tipo de reflexão que eu queria trazer no episódio 2. Esta questão de deixarmos de infantilizar a alimentação e tornarmos a nossa alimentação adulta, não é? Como as outras áreas da nossa vida, normalmente. São áreas que são adultas, mas na alimentação eu sinto que infantilizamos-la. E não é as pessoas de forma individual, é a própria cultura, o mundo da alimentação. Eu sinto que infantiliza as pessoas também, nesse aspecto. E se reparares, é curioso que quantas mais dietas as pessoas já fizeram, mais coisas, quanto maior o tema da alimentação é na vida das pessoas, mais existe este discurso de eu não sei o que é que hei de comer, eu não faço ideia, eu não consigo sozinha, se eu não tiver um plano eu não vou saber aquilo que hei de comer ou não. Ou seja, é curioso que, supostamente, quem já fez mais coisas em todas as áreas da vida funciona assim, não é? Se eu fizer 3 cursos de finanças, eu hei de saber mais do que quem não fez nenhum, não é? À partida, quanto mais tempo eu invisto em aprender determinada skill, está-me a faltar o nome em português? Skill, habilidade. Habilidade, melhor eu sou naquela competência. Mas é curioso que na alimentação não é muito assim que funciona. Na alimentação parece que quanto mais... Eu agora fiz o... Disse ao Tiago, é assim, temos que fazer aqui uma coisa que é... Quando eu tiver o cabelo, é só fazer-me assim, Tiago, eu ajeito. E agora o Tiago fez assim. E foi o primeiro passinho. Sabem, quando a criança dá o primeiro passinho, uma pessoa fica contente. Pronto, e agora que ele fez pela primeira vez, eu fiquei contente que a minha mensagem passou. Continua, Tiago. Good job. Tu é que estavas a falar? Não, continua... continua o comportamento. Sim. O que é que eu estava a dizer? Que é curioso que quanto mais dietas e mais coisas as pessoas fazem em relação à alimentação, parece que mais dúvidas ficam. Mais perdidas estão. Sim. Menos skill têm. O que vai um bocadinho contra o princípio de quanto mais tempo eu invisto numa habilidade, melhor eu me torno nela, não é? O que é que isso pode indicar? Sim. É um bom ponto de partida para a reflexão. Exatamente. E depois, uma coisa que estavas a dizer que eu acho também curioso é, com as crianças, nós não podemos confiar nas crianças, na consciência das crianças em relação à alimentação, porque a consciência não está desenvolvida nesse sentido, é próprio da idade, não é? Ou seja, tu não podes deixar uma criança, sei lá, o teu filho de 10 anos sozinho em casa. Será que já se deixa filhos com 10 anos sozinhos em casa? Acho que não. Antigamente, 10 Eu anos... ficava, acho eu. Com 10 anos. 10 anos já ficas. Já devia estar a cozinhar para os pais. A minha avó acho que já estava a cozinhar com 10 anos para os pais, sabes? Com o irmão mais novo ao colo e a cozinhar para os pais.
Pronto, mas não é 10, é 12. Mas tu deixares uma criança de 10 anos, vá, vamos dizer, sozinha em casa, sem almoço e só com bolachas e chocolates, a probabilidade deles comerem, passarem o dia a comer bolachas e chocolates, mesmo que saibam e tenham tido a experiência anterior, que aquilo lhes vai fazer dores de barriga, é muito Tipo alta. 101%. De Exato. certeza que isso vai acontecer. Porque não existe essa consciência desenvolvida. E estavas a falar da questão do eu não posso ter em casa porque senão como tudo. E realmente é um bocado isso, é que nós quase que nos colocamos no papel de uma criança nesse aspecto, que é como eu sou criança neste ponto, no sentido em que não consigo ter esta consciência desenvolvida, eu não posso ter em casa porque senão eu sei que vou comer e não me consigo controlar. Então é curioso que com outras áreas da vida conseguimos ter, de certa forma, responsabilidade e perceber que, sei lá, determinada coisa pode fazer sentido ou não, dependendo do contexto. Podemos fazer tudo, mas até que ponto nós queremos? As pessoas... Não é mas é isso que eu estou a querer dizer, é que imagina, o curioso é que as pessoas que dizem, por exemplo, eu não posso ter chocolate em casa porque senão como tudo, é porque sentem que de certa forma não têm o autocontrole suficiente ou a responsabilidade suficiente para se ver perante aquilo, percebes? Mas ao mesmo tempo são pessoas que nas outras áreas da vida, tipo, têm contas para pagar, têm filhos, têm trabalhos que mantêm e são bem-sucedidas. Ou seja, até que ponto é que a pessoa não tem mesmo aquele autocontrole que as pessoas mencionam para ter o chocolate em casa? É muito mais uma questão de trabalhar, ou seja, foi algo que foi trabalhado de forma errada para a pessoa sentir aquilo em relação àquele ponto em específico. Sim. Fui clara. Sim, eu percebi pelo menos. Não sei se quem está a ouvir percebeu, porque eu Também também... isso não interessa nada, o que interessa é que tenhas percebido tudo. Desde que eu tenha percebido Claro. também... O O quê? que é que Alguém... interessa? O que é que Alguém interessa? está a ver isto já agora, não? Há um incentivo às pessoas, na parte da alimentação, a infantilizarem-se, não é? O quê? Não queres comer chocolate? Então, não o tenhas em casa. Não queres não sei o quê? Então, não. Como se não pudesse ser desenvolvida a responsabilidade, não é? Exatamente. Como se não pudéssemos desenvolver em nós a consciência e a autorresponsabilidade de poder ter tudo em casa e mesmo assim eu escolho que há vezes que vai fazer sentido e eu vou comer até me sentir satisfeito. Irá haver vezes em que de facto não me apetece, não faz sentido e eu consigo dizer que não, porque não quero, não faz sentido. Mas para isto, o meu cérebro não precisa estar em restrição, né? Porque se ele está em restrição mental, o que é que acontece? Acontece que o impulso, o desejo, vai ficar muito intensificado. Então, eu não fazer dietas e trabalhar a minha consciência permite-me a poder ter tudo em casa e ainda assim eu escolher quando é que me faz sentido e quando é que não me faz sentido. E tornar esta questão muito intuitiva, não é? Não, hoje não. Não, agora não. Não quer dizer que logo não coma, mas agora, neste momento, não. Ainda não almocei, se calhar tenho que ir almoçar primeiro, vamos imaginar. Depois do almoço logo equaciono se continua a fazer sentido o chocolate. Vai haver vezes que depois do almoço já não quero, eu tinha mais fome física. Irá haver vezes em que eu almoço e mesmo assim tenho aquela vontade específica, aquela fome específica de chocolate. E está tudo bem, posso comer o chocolate. Mas vou comer como? Em que quantidades? É isto que é preciso trabalhar. Não é a proibição e agora já não tenho mais em casa. E depois, no meu dia-a-dia, quando eu for a um aniversário, quando eu for a uma festa, quando eu for à casa de alguém e houver essa disponibilidade, o que é que as pessoas relatam? Ontem foi um exagero total. Ontem aproveitei para comer tudo. Ou de vez em quando, mesmo em casa, quando a pessoa não resiste e encomenda um Bolt ou um Uber Eats da vida. Aí depois é propício a haver esses descontrolos que podiam ser evitados se as pessoas trabalhassem a consciência e se de alguma forma nos tornássemos mais adultos na parte alimentar. Porque se olharmos para as outras áreas da vida, é como tu disseste. Isso acontece normalmente, não é? Ou seja, nós saímos à rua, há montes de pessoas. No entanto, nós podemos escolher ser fiéis ao marido, à mulher, certo? Mas por essa lógica, então não saímos à rua. Porque há montes de pessoas na rua. Mas nós podemos escolher se queremos ser fiéis ou não.
Nós, Imaginem o cérebro do Tiago, como é que ele não deve funcionar para de repente estamos a gravar um podcast eu sobre, gosto de analogias. É a sobre maneira alimentação e a forma de nos alimentarmos, etc. E de repente o cérebro dele vai para o exemplo. Analogias é o formato de funcionamento do meu cérebro. Mas eu gosto porque eu acho que isso fica muito explícito. Não, mas ficou. O que eu quero dizer. Ou seja, eu tenho montes de opções no meu dia a dia em todas as áreas da minha vida. Eu de manhã posso ter 3 consultas marcadas e posso faltar a todas, mas eu escolho não fazer. Não é? É a mesma coisa, é possível aplicar à alimentação. Eu posso comer chocolate em jejum, mas eu posso escolher não fazer. Quer dizer que eu estou a restringir o chocolate? Não. Eu só escolho, depende do que faz sentido para a minha vida e de acordo com os meus objetivos, eu escolho as alturas em que vai fazer sentido. Sim. É sobre isso, não é sobre restringir. Sim. Estavas a falar, eu estava-me a lembrar, não sei se alguma vez já partilhámos aqui, mas um trabalho que nós também fazemos muitas vezes com clientes que têm filhos é o de trabalhar a relação com a comida dos filhos. Que é uma coisa que muitas vezes, desde cedo, se nota que existe uma relação que não é saudável, porque nós vivemos numa sociedade que promove muitas vezes esta relação pouco saudável. E mesmo as pessoas que. Nós todos fomos criados com coisas que estão corretas e que nos identificamos e coisas que não estão assim tão corretas e não nos identificamos. E muitas vezes não temos as ferramentas para passar de forma mais certa, no sentido que nos identificamos mais para os nossos filhos. Então é um trabalho que nós também fazemos de ajudar mães, principalmente, a trabalhar este ponto com crianças. E estavas a falar, porque acontece muito, e não sei se já te aconteceu, mas provavelmente sim, clientes que relatam que, por exemplo, crianças que conhecem, ou os filhos inclusive, que, por exemplo, nas crianças é muito notório esta coisa da restrição e da liberdade, que é, obviamente uma criança não tem a consciência alimentar que é necessária, nem é suposto ter, para conseguir fazer as suas escolhas de forma autónoma, porque é uma criança e ainda não desenvolveu esse nível de autonomia. E crianças que, por exemplo, nunca têm nada em casa e só têm quando o rei faz anos, porque também existe muito esta coisa de minarmos o nosso ambiente de coisas só sanas e saudáveis e nutricionalmente equilibradas do ponto de vista nutricionalmente equilibradas. E existem muitas crianças que não têm nada nunca em casa e que depois, por exemplo, em festas de anos, têm um comportamento alimentar que não é normal e saudável, que são crianças que exageram, comem até ficarem mal dispostas no sentido de ficarem com dores de barriga, de à partida já saberem que, por exemplo, muitos chocolates vão fazer com que passem mal, mas mesmo assim não conseguem não o fazer. E, por outro lado, vejo muitas vezes crianças que é o oposto, que têm tudo em casa, até pode ser que no dia-a-dia comam mais coisas com açúcar, etc., do que as outras crianças que no dia-a-dia não comem nada, mas depois quando estão em, por exemplo, situações sociais, novamente, por exemplo, uma festa de anos, têm uma forma de comer alimentos que não são tão interessantes do ponto de vista nutricional, muito mais ponderada e calma, e conseguem dizer que não muito mais facilmente. Não sei se já reparaste também nisso. Totalmente. E repara, isso tem a ver, mesmo no episódio passado falei disso, isso tem a ver com a restrição mental que gera a escassez. Então, a criança, quando está perante esses alimentos que são raros, proibidos, mas eu nunca proibi isso ao meu filho. Sim, mas se passa um ano inteiro e chocolate é uma coisa que não há em casa, de forma subentendida é proibido. Não é preciso dizer que é proibido para ser. Basta nunca ter em casa, não é? Então, sim, e vai criando essa sensação ou percepção de escassez que faz a criança ou o adulto agir de forma mais impulsiva e não consegue parar na altura certa porque está satisfeita. Está em sobrecompensação. Está a comer por todas as vezes do ano que não pôde comer. Então, está a despedir-se, não é? Quando nós temos esta escassez... No caso, não sei se está bem a despedir, mas está quase a aproveitar. Eu acho que na criança Mas existe... aproveitar é despedir-se também. Não sei mas na criança não sei se existe muito essa coisa do despedir. Aproveitar a raridade, não é? Porque Sim, é um sim. invento raro. Sim, Então sim, está a sim. despedir-se até ao próximo invento raro. Inconscientemente é como se fosse uma despedida. Sim. Eu estou a aproveitar tudo agora porque, eventualmente, na minha casa nunca tenho acesso a este tipo de alimentos. Quando o chocolate vira apenas chocolate, do ponto de vista mental, temos a capacidade de dizer não, não quero. Estou bem, já comi um bocadinho há bocado. Mas isto em alguém que tem escassez não dá. Como assim comi há bocado? Eu quero é comer mais.
principalmente numa criança que não existe sequer a questão Da consciência da desenvolvida. consciência desenvolvida, Exatamente. não é? Isto também é um tema que nós queremos trazer sobre trabalhar a relação com a comida com as crianças, que eu acho que é super interessante e traz aqui umas nuances diferentes, obviamente, porque são Sim, crianças e não existe claro. a parte da consciência, mas hoje vamos nos focar no nosso Sim. tema. Sim, sim, sim. E a melhor maneira de, isto para quem tem filhos, a melhor maneira de passarmos uma boa relação com a comida para a próxima geração Através do exemplo. é através do exemplo. Se eu me transformar, se eu criar uma boa relação com a comida, eu estou a passar, por consequência, essa relação positiva com a comida. E vai dar um jeito para o futuro adulto incrível, não é? Porque pessoas que têm uma boa relação com a comida e com o corpo são pessoas que têm uma vida muito mais fácil nos dias de hoje. Ainda por cima, com o culto ao corpo que existe, com a pressão da estética corporal, que não tende a diminuir no futuro, torna-se urgente desenvolvermos aqui uma boa relação com o nosso corpo, connosco mesmos e também, por consequência, porque está interligado com a comida. Sim, é assim com tudo, não é? Nós vemos nas crianças, não só na parte da relação com a comida, mas imagina, mesmo atividade física, etc. Geralmente, crianças que têm contacto com uma boa relação com a atividade física são crianças que depois também desenvolvem hábitos relacionados com uma boa relação com a atividade física e com tudo o resto. Então é mesmo super importante primeiro queremos trabalhar em nós, porque eu sinto muito isto, que como muitas vezes as pessoas se metem para o último lugar, acabam por colocar os filhos à sua frente e para os filhos tudo, do melhor, se tiverem que... É muito comum, por exemplo, clientes que estão na fase de introdução alimentar, que se calhar para si não descascariam uma fruta, não fariam uma sopa, mas os Clássico. filhos... imagina, que é congelar a sopa e usar a mesma 2 vezes seguidas. Não, vou fazer a sopa todos os dias, por exemplo, que obviamente não é necessário. Mas o ponto não é esse, o ponto é que muitas vezes acabamos por nos desleixar para meter os outros à frente, mas a melhor forma de ajudarmos os outros é estarmos a trabalhar em nós, porque eles vão aprender muito mais facilmente através do nosso exemplo do que através de ações isoladas feitas unicamente para eles. Exatamente, e repara, a melhor forma de cuidarmos ou de aumentarmos a probabilidade de cuidar bem dos outros e de quem nos circunda é cuidarmos de nós primeiro, não é? Em primeira instância, cuidarmos de nós, porque eu não consigo dar o melhor de mim para ti e para os outros nas diferentes esferas da vida, mais pessoal, mais profissional, se eu tiver internamente um caco, não é? Então eu preciso de cuidar de mim, preciso de me tornar uma prioridade para que, de facto, os outros possam beneficiar de eu me ter tornado uma prioridade. Então, não nos colocarmos como prioridade durante longos períodos de tempo, se for de forma temporária, ok, durante longos períodos de tempo, eu estou a impactar, de forma indireta, também os outros, não é? Como é que eu vou cuidar de ti se eu próprio não estou bem? Segundo essa lógica. Geralmente as pessoas que eu digo que são as mais importantes da minha vida, então é mesmo importante de fazermos esse trabalho. Sim, voltando aqui ao nosso tema, para não fugirmos, uma frase que eu gosto muito de refletir e reflito muitas das vezes em consulta com as pessoas que eu acompanho na terapia nutricional é: eu poder não significa que eu queira. E isso é muito interessante refletir em termos filosóficos, porque repara, o querer não me leva a... Desculpa, o poder não me leva por consequência a eu querer, não é? Ou seja, eu posso perfeitamente permitir-me comer todo o tipo de alimentos. Eu não preciso de restringir absolutamente nada. Isso não quer dizer automaticamente que eu queira comer a qualquer hora, eu queira comer sem qualquer critério, eu queira comer de forma exagerada, eu queira transformar aquele momento num momento prejudicial para a minha saúde. Ou seja, eu poder não significa que eu queira. E muitas das vezes trocamos aqui estas duas questões, não é? Estamos aqui muito focados do eu não posso, eu não sei quê. Quando se calhar a pergunta poderia ser, mas eu quero, isso faz-me sentido. Isso é congruente com os objetivos que eu digo que tenho. E muda o jogo, não é? Aqui estamos no lugar do eu não posso, estou no sacrifício, estou no lugar do sacrifício. Quando eu digo eu não quero, ou talvez eu não queira, apesar de eu poder sempre, aqui eu estou no lugar do poder de escolha, da liberdade de escolha. Não, eu posso. Mas agora eu escolho não comer o chocolate. Eu escolho não fazer isso. Isto é muito transformador quando nós refletimos e fazemos alguma mudança fruto
dessa introspeção ou dessas ilações que retiramos nessa introspeção. É muito importante. Sim, e acho que é interessante também desconstruir o eu quero. Há dois tipos de eu quero. Às vezes pode ser um eu quero mais de curto prazo e um eu quero mais de longo prazo. E na comida eu sinto que isto acontece muito, que é, imagina, não é preciso ter uma especial vontade para apetecer, por exemplo, comer um chocolate. Às vezes tu podes perceber que, imagina, não te apetece, não estás com aquele desejo de, apetecer mesmo um chocolate, mas o facto de estar ali disponível está-te a lembrar que, imagina, é chocolate e pode ser uma coisa que te saberia bem mesmo não tendo uma especial vontade. E eu acho que aqui às vezes é interessante recorrer ao eu quero e perceber que quero é este, que é, ok, não me está a apetecer especificamente chocolate, mas imagina, também não seria assim um frete tão grande como ele, porque é chocolate, percebes o que eu quero dizer? Então, se calhar, o eu escolher comer chocolate naquele momento está a ser um quero mais de curto prazo, é um prazer imediato e, portanto, é fácil eu dizer que sim. É importante definirmos, distinguirmos, para além do eu posso e do quero, distinguir aqui os queros mais de curto prazo e mais de longo prazo. Porque muitas vezes, quando nós estamos a dizer que sim, por exemplo, ao chocolate, quando não há assim tanta necessidade, vontade, é só porque está ali disponível. E o chocolate é só um exemplo, obviamente, mas estamos a dizer não quero, se calhar há objetivos mais de longo prazo que nós temos. Então é muito interessante, eu acho, que fazer esta distinção, porque muitas vezes nós até poderemos querer, sei lá, imagina, eu quero ficar se calhar a dormir hoje de manhã e não me ir levantar e fazer a minha rotina com calma, mas é um eu quero mais de curto prazo, porque agora neste momento vai-me saber super bem. Mas se calhar, como eu sei os benefícios que fazer uma rotina matinal tem para mim, mais calma, eu vou ser mais produtiva quando começar a trabalhar, vou estar com outra energia, vou sentir-me muito melhor, eu tenho que dizer que não ao quero de curto prazo e dizer que sim ao quero de longo prazo. Percebes? Sim, percebo. Ou seja, é o eu do presente e o eu do futuro, não é? Exatamente. É o eu mais consciente e o eu mais do imediatismo, não é? Ou seja, sem dúvida que sim, e revejo-me totalmente no que disseste. Muitas das vezes temos de abdicar do curto prazo para olhar para aquilo que é médio e longo prazo. realmente significante para nós, não é? Significativo, aliás. Tal e qual como o fazemos nas diferentes áreas da vida. Nem sempre o que nos apetece agora, neste momento, é o melhor para o Tiago do futuro, não é? Então temos que viver sempre nessas duas esferas, não é? Eu posso, mas nem sempre quero, e dentro do que eu quero, nem sempre o que eu quero agora é o melhor para o Tiago de amanhã em termos metafóricos. Então, sim, sem dúvida que sim. Eu acho que é, desculpa interromper, mas eu acho que é interessante sermos mais intencionais naquilo que nós estamos a fazer na nossa vida. E eu acho que um exercício que eu acho que é muito interessante é nós listarmos benefícios que nós temos com comportamentos que muitas vezes são duros de tomar a decisão no momento, mas que nos trazem benefícios mais a médio e longo prazo. Por exemplo, vamos agarrar no exemplo que eu estava a dizer de o acordar e ter uma rotina matinal com mais calma. Às vezes é importante pararmos e é uma coisa que se calhar nós sabemos que nos faz bem, mas nós nunca nos sentamos para fazer uma lista de prós e contras de fazer a rotina matinal com mais calma ou não. E às vezes é interessante de parar e fazer a mesma lista, de faz um risco ao meio e lista tudo aquilo que são os prós e tudo aquilo que são os contras. Porque amanhã, quando tu estiveres a acordar, vai ser muito mais fácil tu tomares a decisão de te levantar se tiveres visualmente aquela lista na tua cabeça. E muitas vezes o que eu sinto é que nós meio que sabemos que há comportamentos que nos fazem bem, mas nós nunca nos sentamos para perceber que há um ano que estamos a dizer que não ao acordar mais cedo de manhã, ou aliás, estamos a dizer que não ao ir dormir mais cedo à noite e a fazer outra coisa qualquer, muito na inconsciência de não termos a percepção real daquilo que estamos a perder. Então acho que é super interessante fazer esse exercício e percebermos que ficarmos mais conscientes daquilo que estamos realmente a ganhar, de quais é que são os benefícios muitas vezes escondidos daquele comportamento, para também conseguirmos depois, em momentos em que temos que decidir pelo agora e pelo depois, porque o nosso cérebro adora o agora e odeia o depois. O depois está muito longe. Exato. O agora é sempre preferível, É. não é? O prazer imediato é sempre preferível. Sim.
Sim. do que um prazer mais longínquo, um prazer de médio e longo prazo. E para tomarmos uma decisão mais... Geralmente, as decisões que têm um prazer mais imediato e desvantagens mais a médio e longo prazo são sempre decisões que nós deveríamos sempre escolher o longo prazo. Mas são raras aquelas que nós beneficiamos no curto prazo. Geralmente as coisas que são tendencialmente boas são coisas de médio e longo prazo. Então acho que é mesmo interessante ficarmos mais conscientes daquilo que estamos a ganhar para, no momento de tomar a decisão, nós conseguirmos recorrer a um eu mais adulto e tomar a decisão pelo depois e não pelo agora. Sim, isso eu queria só pegar no que disseste. Repara, disseste assim, as coisas normalmente são boas, são coisas mais de médio e longo prazo. Repara como a estrutura que nós idealizamos, nós enquanto sociedade, que deve ser um emagrecimento, que deve ser uma mudança de comportamentos saudáveis, é para o próximo verão, é para daqui a 2 meses, é para daqui a 3 meses. Ou seja, nós queremos coisas instantâneas, mesmo quando eu creio que é evidente para quase todos nós que a grande chave da vida está no médio e longo prazo, não é? Se nós pensarmos na nossa vida, quais é que foram as grandes conquistas que conseguimos no espaço de um mês e meio? Repara, o filho, muitas das vezes, ter um filho é uma grande conquista. Estamos a falar de um processo de 9 meses. No mínimo. 9 meses. No mínimo. No mínimo, exatamente. Depois mais não sei quantos anos para o educar. Este processo não é lento. Não é lento. Este processo não é rápido, é lento para caraças, na verdade. Ou seja, as coisas realmente têm valor e podemos ir para a carreira. Grandes carreiras construíram-se em 3 meses, 4 meses, ou construíram-se às vezes em décadas, não é? Para não falar no período de formação para conseguir essa tal carreira. Ou seja, o que realmente tem valor, o que realmente é significativo, aponta sempre o médio e longo prazo. Estamos sempre a falar de anos e não estamos a falar de 3 semanas, 4 semanas. Estou a falar de resultados realmente muito significativos na nossa vida. Logo aí, a estrutura mental já começa de forma errada, a meu ver, porque estamos muito com o foco no curto prazo, quando, sem dúvida, os grandes resultados alcançam-se no médio e longo prazo, não é? Sim, sem dúvida. E pegando no que disseste posteriormente, que concordo, o ganho secundário, né? Os benefícios, os ganhos secundários, isso é muito importante, porque nós esquecemos que sempre que estamos a dizer o sim a uma coisa, estamos por automatismo, de forma automática, a dizer que não a outra, né? Um sim é um não, né? Um sim a acordar mais cedo é um não a dormir descansar. mais tarde, um não a descansar mais 1 hora, mais meia hora. E nós desvalorizamos tendencialmente muito o que nós estamos a perder. Nós olhamos acordo de manhã, faço uma meditação, ainda escrevo no meu journal, ainda vou ver luz à janela, ainda bebo um cafezinho, ainda faço o pino, ainda faço milhões de coisas. E está tudo bem. Não estou a dizer que isso é intrinsecamente mau. De todo. Mas a questão é, e o que é que eu perco por fazer isso tudo? É refletir também. Não é olhar só para um lado. Bora olhar para o outro. O que é que eu perco por querer instalar esta rotina matinal toda? E estou a dizer rotina matinal porque se pegarmos num exemplo específico fica menos all over the place. Então, o que é que eu perco? Quais é que são as perdas destes comportamentos? Os ganhos, eu já os sei de cor, não é? Nós olhamos muito para os ganhos. Mas quais é que são as perdas? Muitas das vezes, muitas não digo muitas, mas algumas das vezes vamos concluir o seguinte: as perdas superam os ganhos. Então é muito difícil eu conseguir estabelecer comportamentos em que as perdas superam de forma significativa os ganhos. É preciso refletir acerca do outro lado. Isso que disseste é muito importante. Por isso é que nós acreditamos num processo, eu acho que este episódio também vai um bocadinho de encontro, porque é que nós acreditamos num processo de desenvolvimento, no nosso desenvolvimento pessoal, porque no fundo só é possível responder a estas questões. Não existe uma resposta certa, imagina, a resposta certa para mim não vai ser a mesma para ti, não vai ser a mesma para as outras pessoas. Nós temos no fundo que trabalhar em nós para percebermos que, imagina, tudo traz ganhos e perdas. Nós temos que, no fundo, escolher em cada fase da nossa vida o que é que nós beneficiamos mais. Se é de ganhar aquilo e perder o aquele outro, ou vice-versa, não é? Então, é mesmo importante de nos desenvolvermos nesse sentido e conseguirmos perceber
para nós aquilo que faz sentido. E para rematar aqui um bocadinho e juntar um bocadinho ao tema do episódio, começámos a falar sobre a questão da infantilização, e que não sei se foi muito para aí, por isso não sei se vai ser o tema do episódio, mas... Eu acho que foi. Simplesmente depois discorremos à base Pronto. desse ponto da infantilização e do poder não significa querer, né? Porque as crianças, quando podem, querem sempre, né? Principalmente se for recompensas de curto prazo, recompensas imediatas. Só que nós somos adultos. Ou seja, eu acho que está tudo interligado. Só que fomos trazendo essa dinâmica por camadas. Mesmo esta questão do longo prazo, imagina, quando nós somos crianças, a verdade, e todos nós temos um eu criança muitas vezes, não é? E quando nós somos crianças, no nosso eu criança, nós não conseguimos dizer que não ao curto prazo e dizer que sim ao longo prazo. Portanto, também é uma questão, muitas vezes, de nos infantilizarmos a nós próprios, a não estarmos a tomar as decisões que queremos tomar em determinado momento e não estar a dizer que sim ao longo prazo, mesmo estando a perder benefícios de curto prazo, mas que nós não valorizamos tanto. Então, acho que é fazer esse trabalho de ficarmos mais conscientes, mais intencionais E responsabilizar-nos mais, não é? responsabilizarmos Não é, eu não como porque eu não tenho. Não, não, não. Eu não como porque eu escolhi que não vou comer. Não, eu não como porque o meu nutricionista não deixa. Mas imagina, quem é o teu nutricionista no fundo da... Como é que se diz? No fundo do saco? Da questão. Não, é no fundo Não conheço do isso. poço. No fundo do poço. Que Quem é- expressão é essa? Isso nem existe. No fundo do... Eu não sei. Agora vais mandar todas. Alguidar, balda, Televisão. televisão. Não, mas é isso. Quem é que é o nutricionista no fundo do poço? Percebem? Quem é que é? Tipo, quem é que é o vosso? Não, mas é... Não, mas sim, imagina, ninguém tem autoridade para... Eu já sei o que é que eu ia dizer há bocado. Eu ia dizer há bocado que vai ter um bocadinho isto que nós estamos a dizer, que é ninguém nos conhece a nós melhor do que nós próprios. Então imagina, mesmo coisas que nos disseram para fazer, bora sair do eu criança e passar para o eu adulto e perceber se aquilo faz sentido para nós. Porque enquanto uma criança, quando o pai diz tens que fazer isto e a criança não quer, mas também não consegue ter o autoconhecimento suficiente para conseguir vislumbrar o longo prazo e perceber se aquilo é uma coisa que é benéfica para ela ou não e vai só fazer e pronto, nós como adultos temos essa capacidade e nós conseguimos perceber, se pensarmos e nos questionarmos, se determinado comportamento nos vai levar para onde nós queremos ou não. Então, não é por alguém dizer para nós fazermos X ou Y, se aquilo à partida não está a parecer assim tão bem, então é porque provavelmente não é assim tão bom para nós, não é? Então, ligando aqui um bocadinho à parte da alimentação, se nos estão a mandar fazer um plano que nós, à partida, ficamos nervosos por ir à consulta porque temos que nos pesar e não estamos confortáveis com, ou se passamos o dia com fome, isso são tudo sinais que o nosso corpo nos está a enviar de que o caminho se calhar não é por ali. Então, Ou porque nos sentimos mal, porque não atingimos a perda de peso da semana ou do mês e na próxima consulta vou ter de apresentar menos 2 kg e não estou a levar nas conseguir. orelhas. E levar nas orelhas. Agora desbloqueei aqui um momento da minha semi-infância e adolescência, quando fui a uma consulta de nutrição, por acaso, e pesei-me, e a nutricionista, ela por acaso era querida, mas ela virou-se e disse assim, bem, estamos na mesma como a lesma. Diz isso. Dentro nas orelhas. Não, fez só isso. Mas sim, é um bocadinho isso, imagina, se isso me faz sentir mal, o problema não é o que ela disse, o problema sou eu que, para mim, aquilo não funciona, não é? Então, bora mudar de caminho, porque se calhar para alguém aquilo vai fazer super sentido e motivar imenso a mudança, e está tudo bem. Ou seja, nada é para toda a gente, nós não vamos gostar todos de amarelo, o nosso caminho não vai ser todo igual ao do vizinho ou da outra pessoa. Bora olhar para Bom, dentro. né? Que é assim. Exato, e Porque bora é olhar, assim em todas as áreas. bora olhar para dentro e perceber por onde é que é o nosso. Exatamente. Espírito crítico, não é? Exatamente. Não é por nos dizerem alguma coisa que temos que acatar. Bora pensar pela nossa própria cabeça, bora analisar, não é? Sim. E não ter esta infantilização de não, mas o nutricionista é que me disse, não. Não, bora ter espírito crítico. Ele disse, mas disse em contexto. Eu exploro isto também muito nas consultas de terapia nutricional. Eu digo várias vezes às pessoas que eu acompanho. Repara, eu pergunto sempre se faz sentido o que eu acabei de dizer, porque pode não fazer sentido. E está tudo bem. E está tudo bem. A pessoa não precisa de seguir
o que eu recomendei ou a perspectiva que eu lhe trouxe. Não. E mesmo o nosso processo, não é para toda a gente, a verdade é essa, há pessoas que, para quem não, isto não faz sentido nenhum, que estão completamente noutra, e está tudo bem, ou seja, Está tudo maravilhoso. cada pessoa tem que seguir no fundo aquilo que faz sentido para si. Exatamente. E acho E é que era isto. isto que tínhamos por hoje. Eu espero que desse lado este episódio tenha sido útil. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube, no Spotify ou na plataforma onde estiverem a ouvir. Sabes que eu sinto que esta outro está sempre assim com uma voz um bocado radiofónica. Já tem um tom para dizer É. o YouTube, Spotify... Já és o António Salas Epá, nesta altura. Imagina, isto podia ser um casting. Sabes que é o António Salles? É um dos maiores nomes de sempre da rádio. Uma coisa sobre mim é que eu nunca sei quem é ninguém. António Salas. Pronto, subscrevam o nosso canal. Não se esqueçam que na descrição deste episódio podem encontrar as nossas redes sociais e também marcar a vossa primeira consulta gratuita com a nossa equipa. E vemo-nos na próxima segunda-feira, às 8.